Fala pessoal, tô passando aqui para comentar a prova da Cefaz de Alagoas, de Direito Administrativo. Eu tô no meio da viagem aqui porque é o aniversário do meu filho, então eu tô comentando daqui onde eu tô. A gente não vai ter tela, mas eu vou fazendo a leitura das questões e vocês vão acompanhando comigo. Talvez o áudio não esteja muito bacana, mas dá para acompanhar mesmo assim. Questão 6. A culpa recíproca da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Culpa recíproca é a mesma coisa que culpa concorrente, então ela é uma atenuante e não excludente. Então questão 6 está errada. Questão 7. A condenação do Estado em ação indenizatória a ajuizar em razão de dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta. Pessoal, o Estado responde objetivamente, mas o servidor responde de forma subjetiva. Então tem que ter dolo ou culpa para mover a ação de regresso. Então o trecho independentemente da configuração de dolo ou culpa torna a assertiva errada. Questão 7, incorreta aqui na minha prova. Questão 8. Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando pelo período na qual predominaram teorias de responsabilidade subjetiva. Atualmente encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Então primeiro tinha a teoria da irresponsabilidade, isso está certo, na época das monarquias absolutistas, em que o rei não poderia errar, por isso que ele não respondia. Então teoria da irresponsabilidade é a primeira teoria. Depois nós tivemos as chamadas teorias civilistas, que equiparavam o Estado aos particulares, ou seja, o Estado respondia subjetivamente, então está correto. E hoje em dia nós adotamos as teorias públicas ou publicistas, que são as teorias como a teoria do risco administrativo, em que a responsabilidade é objetiva. Então essa questão está correta. 8, correta. Questão 9. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa. Essa questão está errada. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma objetiva. Eu estou bastante feliz porque boa parte dessas questões, desses itens, nós abordamos lá em 5 minutos na nossa aula de revisão. Então, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde independentemente de dolo ou culpa. Responde objetivamente. Então, o somente se torna assertiva errada. Então, questão 9, errada. Questão 10. O Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontre sob responsabilidade pública. O STJ entende que a concessionária responde pela má conservação de rodovia e, com base nisso, entende que a mesma regra valerá para o Estado. Então, o Estado responde pela má conservação de rodovia. Por exemplo, um dano decorrente de uma má sinalização, haverá uma responsabilidade concorrente do Estado, né, junto com a pessoa que causou o acidente, por exemplo. Então o Estado responde pela má conservação da rodovia. Existe aqui uma certa discussão sobre a forma de responsabilização, mas o Estado responde sim. Então a questão 10, que diz que o Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência da má conservação da rodovia que se encontre sob responsabilidade pública, é correta. Questão 10 está certa, tá? Questão 11, agora a gente entra em licitações e contratos. 11 sobre o RDC. Quem acompanhou as nossas aulas do RDC na semana passada teve facilidade com essa questão aqui. No RDC, é cabível licitar obras e serviços de engenharia relacionados a melhorias de mobilidade urbana. Isso está certo, né? A parte de melhoria logística e mobilidade urbana é uma das situações que se insere no âmbito do regime diferenciado de contratações públicas. Então a questão 11 está certa. 12. Em se tratando de contrato de prestação de serviços, firmado com a administração pública, após regular procedimento licitatório, caso a contratada não pague os encargos trabalhistas dos empregados alocados no contrato, o Estado responderá subsidiariamente pelos referidos encargos em razão da culpa in eligendo. Eu não lembro em qual momento, qual dica que nós tratamos isso aqui, mas olha só, quando nós falamos da responsabilidade civil do Estado, ou melhor dizendo, pela responsabilidade do Estado em razão de contratos administrativos, nós sabemos o seguinte: a responsabilidade, no primeiro momento, cabe à contratada. Ela que responde pelos encargos civis, comerciais, trabalhistas e previdenciários. Porém, nós temos que ficar atentos com a responsabilidade trabalhista e previdenciária. Previdenciária, a responsabilidade do Estado é solidária.
E trabalhista, o Estado num primeiro momento não responde, mas ele poderá responder em razão da sua omissão culposa no dever de fiscalizar, e nesse caso é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro responsabiliza a empresa. Se a empresa não tiver recursos, pode ir atrás do Estado. Então o Estado responde subsidiariamente, mas tem que ter uma omissão culposa do Estado, tem que se demonstrar isso. É o que nós chamamos de culpa in eligendo, ou seja, culpa por quem o Estado escolheu para prestar o serviço público. Logo, a questão 12 está correta. Questão 13. A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. Mais uma das questões que nós trabalhamos na revisão, né? Fornecedor exclusivo não tem competição, logo a competição é inviável, então é inexigibilidade. Então a 13 também está certa, né? Todas as de licitações até a 13 até agora corretas. 14. No pregão, para aquisição de bens comuns, é ilegal a indicação de marcas, exceto quando houver justificativa técnica que indica a qualidade do material a ser adquirido. Olha, essa questão pode dar alguma discussão, porque essa não seria a única exceção, né? Em regra é vedada a indicação de marca, mas a jurisprudência é consolidada no sentido que você pode indicar uma marca quando se demonstrar que somente aquela marca atende às necessidades da administração. Então essa questão assim, ó, o que quer dizer quando a qualidade do material, que indica a qualidade do material a ser adquirido? Eu entendo que isso é uma hipótese em que você pode indicar marca. Por quê? Porque aquela qualidade é indispensável para a administração. Mas eu entendo que essa questão é um pouco subjetiva. Até porque existem outras duas hipóteses de indicação de marca, em questões de padronização e também como meio de você auxiliar na indicação da característica do produto. No comentário, em texto, eu vou analisar essa questão de forma mais detalhada. Para mim, ela é correta nessa análise preliminar da questão, mas nós vamos conversar no texto escrito. E na questão 15, na licitação para registro de preços, é necessário indicar a dotação orçamentária na fase interna do procedimento licitatório. Está errada. No SRP, o registro de preços, você não precisa, para fins de licitar, indicar a dotação orçamentária. Essa indicação só é realizada no momento do contrato. Então, para contratar, indica a dotação. Para licitar, na fase interna ou durante a licitação, não precisa indicar dotação orçamentária. Então a questão 15 está errada. E com isso nós fechamos a nossa correção. Vou desligar rápido para já enviar esse vídeo aqui para o pessoal e depois nós teremos o comentário mais detalhado em texto e em vídeo oportunamente. Um grande abraço e até a próxima. Espero que vocês tenham ido muito bem.